Quem que vai estar aqui hoje? O Rony Von? Você não leu, não? Você... É verdade, é o Rony Von. Bom, nosso convidado é ator, cantor, compositor, apresentador, piloto de avião, empresário, publicitário e um verdadeiro gentleman. Rony Von! Mais uma que vez. Maravilha aquilo ali. Quem fez? Aquele ali, quem pintou foi um pintor renomado da Holanda. É o meu quadro de comendador, que eu tenho duas comendas. Quais são? A Juscelino Kubitschek e a da Academia Brasileira de Artes. Eu sou um verdadeiro comendador e ali estão meus troféus. Fico feliz que você se interessou, pois, veja só, essa bela espada aqui... Isso é um florete. Exatamente, assim... E esse belo floretão aqui, desculpa o palavreado, ele foi me presenteado pelo campeão brasileiro de floretes, de esgrima. Esse é o quadro do comendador, tenho vários troféus aqui. Tira isso daqui que o Rony Von quer ver meus troféus, dá licença. Aqui são vários troféus. Tem o troféu Aquela nota de 100 por quê? Essa nota aqui, Rony, primeira vez que eu fui no programa do Silvio Santos, ele me deu uma nota de R$100 no jogo dos pontinhos. E eu peguei a nota... que eu ganhei da mão do Silvio Santos e enquadrei como um troféu. Ai, que lindo! Esse aqui... A moedinha número 1 do tio Patinhas, Quê? É tipo a moedinha número 1 do tio Patinhas. Exatamente. Patinha, né? Foi a primeira vez que o Silvio Santos me deu um dinheiro na TV. Esse aqui eu ganhei no Máquina da Fama, tá certo? Tá. Esse eu ganhei numa... Aliás, último dia do Máquina da Fama. Obrigado, Patrícia. Obrigado, equipe Máquina da Fama. Guardo com carinho. Esse aqui eu ganhei no Luciana by Night numa corrida que eu fiz lá. Aviãozinho? Esse foi um troféu que eu mesmo mandei fazer dos 35 anos do SBT e eu me presenteei com esse troféu comemorando os 35 anos do SBT. Aqui no Passa ou Repassa. Aqui nós somos... Primeiro do Ibope. Primeiro no Ibope, em Curitiba, no rádio, na Rede Massa. Até no rádio somos líderes. Então, fico muito feliz que um verdadeiro nobre como Rony Von tenha se interessado pela minha galeria de troféus aqui no The Noite. Muito obrigado. Imagina. É uma honra. Muito obrigado. Já está há 3 anos, isso ali estava na hora de alguém perguntar. Muito obrigado. Nunca ninguém perguntou? Nunca. Você foi... Primeira coisa que eu Exato. me impressionei, porque nesse cenário eu não tinha vindo ainda, Danilo. No outro antigo, Enfim, ali tem um armário, do outro lado um outro armário, mas é o Diguinho, é um ser humano, não é um móvel. Agora, Rony, o seu nome é Ronaldo, É. Nem minha mãe me chamou de Ronaldo. Nunca. Vou explicar a história que pouca gente sabe. Nunca contei isso publicamente. Foi o seguinte, minha mãe tinha uma amiga inseparável, coleguinha de escola e tal, o nome dela era Denise. Denise. E ela disse, quando eu tiver uma filha, o nome dela será Denise. Tudo bem. Ah, a barriga dela é redonda, não sei o quê, é uma menina, Denise. Nasci eu. Nada a ver. E agora? Não tinha nome. Deniso. Deniso, ia ser horrível, né? E aí, minha mãe era fã de um ator de Hollywood, que quando eu conheci o cara, eu disse, não, que mau gosto da minha mãe. Quem que era? Chamava-se Ronald Colman. Não conheço. Bigodinho fino, ninguém conhece. Bigodinho fino. Ah, é o bigodinho do Clark Gable. Errol Flynn, do Errol Flynn. Aquele bigodinho, Sim. tinha um pega-rapaz, assim e tal. Minha mãe era apaixonada. Aí ela disse, então vai ser Ronald. Imagina meu pai brasilianista, não sei o que e tal. Não, de jeito nenhum. Como vai botar um nome anglo-saxão no menino? De jeito nenhum, tem que botar um O para pelo menos ser latino. Não tinha Ronaldo naquela época. E como não foi Denise e foi Ronaldo, aí minha mãe passou a me chamar pelo apelido de Ronald, que é Rony. Se me chamarem Ronaldo, eu não olho, porque não sou eu, nunca fui. Sempre foi Rony. Rony. Muito bem. Ronaldo, Rony, Lindenberg, Sim. Von... Esse eu não sei falar. Von Schürgen. Von Schürgen. Von Schürgen. Von Schürgen. Isso. Schürgen. 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 Isso. Von Schürgen. Sintra Nogueira. Aí eu já ia falar Sinta
Mas é Sintra. É Sintra mesmo, português. Ok. Sintra Uma etnia Nogueira. que eu não sei como é que poderia dar certo isso. Alemão com português? Com português. Não, por que não? Nunca ouvi falar. Um na salsichão história num pastel de Belém. Ah! Parece bom. Ronaldo Lindenberg von Schilden. Sintra Nogueira. dela. Nada é perfeito. Demais. Cara, um belo do nome, hein? Seu pai era diplomata? É. Viajava muito. Viajava. Tinha roda no pé. Mesmo quando se aposentou, tem uma história do meu pai que ninguém acreditou. Eu estava na televisão, fazendo meu programa, e de repente chegou a produtora. Rony, chegou. Foi a primeira pessoa que eu vi no mundo que tinha computador em casa. Uma coisa horrorosa. Quando foi isso aí? Isso faz muitos Anos anos. 60, Mais. Já foi já anos 70, 80 por aí. computador de fita. Aqueles enormes, né? Igual da Batcaverna do Horrível aquilo. do Batman dos Aquilo anos era horrível, 60, que era tinha horrível, fita. aquelas fitas assim. Ah. Meu pai tinha um computador e tal, a primeira impressora eu vi com ele. E ele já mandou uma foto de onde ele estava. Ele já estava aposentado, então foi na década de 80, se não me engano. E ele estava abraçado com um Rastafari, com uma camiseta escrito I love Jamaica. Tudo bem, ela me deu, que bonitinho. No dia seguinte, ela veio com uma outra foto, assustadíssima, que meu pai estava montado num elefante. Tinha um elefante na Jamaica? Não tem. Ele estava no Parque do Serengeti. Pra você ter ideia de como era meu pai. Ele me chamava de vovô, porque eu sou um cara muito conservador, ele era um cara mais aberto e tal. Então ele disse, e aí que lhe parece, vovô, eu estou aqui fazendo um safari no Parque do Serengeti, estou bem? Ele te chamava de vovô? Vovô. O seu pai te chamava de De vovô. vovô, porque eu era... Porque você era mais conservador e ele mais loucão. Mas também tinha aquelas coisas, né? Eu já com neto e tudo, ele me botava no colo e me chamava de meu filhinho. Não, Seu pai era antítese, loucão. meu pai era uma grande figura. Mas qual é esse parque, qual que é? Serengeti? Parque do Serengeti. que é Parque do Serengeti? É um parque que existe na África. Quer dizer, o cara num dia está no Caribe, no dia seguinte está na África, montado num elefante. Que loucura. Era assim, meu pai. E Você nunca acompanhou ele nessas não, aventuras? porque eu detesto viajar. Eu viajei para ganhar minha vida o tempo inteiro, durante 35 anos. Você fala hoje para mim, vamos fazer um check-in? Eu tenho apoplexia, babo. Eu me sei jogo no como é chão. isso, cara. Deus do céu. Eu não- E sou aviador, quer dizer, devia adorar, não. Acontece comigo, eu chego lá ainda nesse estágio de convulsionar, mas hoje, quando eu tenho que viajar, já acaba meu humor. O meu também. Dá uma angústia, fala, meu Deus, eu tenho que horrível. amanhã ir para o aeroporto, pegar um avião. Puta, que horrível, angústia, horrível. cara. Eu quero ficar na minha casa, eu fico tanto tempo fora de Eu casa. também acho, a minha vida é essa. Pra você ter ideia, e pior é o seguinte... Eu achava que era frescura minha, mas acho que é isso. Não, bem-vindo ao clube. Porque a gente viajou tanto, dormiu Pra tanto ganhar o tempo nosso fora pão. de casa, Pô, você em não tem. hotel. E amassando barro de Kombi por interior aí. Quando eu era cantor... Meu Deus. passeio é ficar em casa. Eu também não saio de casa por nada dessa vida. Agora, você já imaginou? Porque eu dei um dia um mapa mundi para o meu empresário. Na época era o Marcos Lázaro. Eu estava fazendo um show no Olympiade de Paris, no dia seguinte estava fazendo uma feira de gado em Uberaba. Eu fiz Paris-Uberaba. Sabe, assim, Santo Antônio de Pádua, Palma de Maiorca. Você não dormia? Então, é uma coisa maluca. Já aconteceu comigo na época do CQC, de eu estar em 4 estados brasileiros no mesmo dia, fazendo 4 coisas diferentes. De manhã em Brasília, de tarde interior de São Paulo, de noite fazendo show e no outro, e viajando para a matéria do outro quando a dia. gente fala assim, ninguém acredita. Aliás, Roger, você que viajou pra caramba, também tem essa angústia de ter que Também, viajar? odeio. Hoje em dia eu prefiro ficar em casa. Por isso esse foi um bom emprego que eu arrumei. Uma Eu das também já ideias de fazer Teve uma vez que eu fiquei em 3 estados. Líquido, sólido e gasoso. Você sabe que uma das motivações que eu tive, já que a gente está no assunto, é para falar do Rony, não de mim, mas já que estamos no assunto, uma das motivações que eu tive para criar o talk show lá na Band é que no meu segundo ano de CQC, eu fiz o ano 2008. Em 2009, eu estava no hotel em Brasília assim, eu preciso criar um programa que eu trabalho fixo, eu não suporto mais viajar. E aí eu comecei a criar o talk show por causa disso, que eu não aguentava mais viajar. Mas as pessoas não entendem, porque todo mundo ama viajar. Mas quando você é obrigado a viajar para angustiante. ganhar o seu pão, você enlouquece. Mas vamos- É exatamente isso. Vamos falar de você agora, o príncipe, o apelido. Príncipe está ali.
Ah, sim, aquele é um comendador. Muito obrigado por notar novamente. Tem mais cara Rony. de príncipe do que de comendador. Muito obrigado. Ah, bom, é um elogio vindo. Não, mas é um príncipe. Você é o príncipe. Ali parece Um príncipe reconhece da o dinastia outro. dos Habsburgos, do Império Austro-Húngaro. Olha que lindo, tá? Muito obrigado. Que era assim, essa barba que você tem, era chiquérrimo no século XIX. Ah, é? Por isso que eu deixo. Porque, como um grande conhecedor, fico honrado que o príncipe me reconheceu Amigo não como vale, príncipe. Mas da onde veio? Da onde veio o apelido príncipe? Hebe. A Hebe? Hebe Camargo. Por causa do rosto de Fosse- príncipe, não, do cabelinho? Fui fazer um programa dela, começo da minha vida, aquela coisa. E era muito estranho que você tivesse tido alguma outra atividade profissional. Então, fui fazer o programa dela e tal, e de repente ela sabia que eu era aviador, mas não tem nada a ver a aviação com você, porque você é assim tão delicado. Mano, eu sou um aviador, velho. Oh. Bom, e eu disse, não, isso não quer dizer nada, porque existe um filósofo contemporâneo, que é muito mais do que escritor, é um filósofo contemporâneo, que era aviador. E quem era ele? Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe. Ele não é a cara do Pequeno Príncipe. Ah, piorou. Agora você imagina, eu com o cabelo É verdade, o aqui, autor do livro era aviador. o cabelo aqui, ela dizendo que eu era frágil e me chama de Pequeno Príncipe. Você imagina o que eu vi na rua, não? Viadão! Isso aí, Lá vai o bichona! bichona! É isso, direto. Príncipe! E por isso briga, tem briga de rua, confusão. Sai a briga por causa disso? Açaí. Algum dia você reclamou, pô, Hebe, você me ferrou, hein? Não Pô, necessariamente. Hebe, você acabou me ferrando, hein, Hebe? Não, que acabou virando meu melhor amigo, né? Eu dizia que ela era meu melhor amigo, só que usava saia e tal, mas a Hebe me casava, me descasava, me dava conselho. Sinto muita falta dela. A gente tem um vídeo do Rony, mais ou menos naquela época, pra gente ver se parecia mesmo um príncipe ou não. Cadê? Os passarinhos todos Ai, meu Deus! e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos Meu e Deus. até Olha o cabelo. enlouqueceram. Aí então eu fiz esta canção. A mesma praça, o mesmo Meu branco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. E eu não queria gravar isso de jeito nenhum. Por que você não queria gravar? Bom, rock and Peraí, roll. você não queria ser chamado de príncipe, não Não. queria gravar Não queria gravar esta música. essa música. Rock and roll e tal, vamos mandar uma marcha rancho. Não queria. Fui a gravadora, que as gravadoras antigamente impunham, né, a vontade. Até que eu me rebelei um dia. Mas, e eu gravei. Ela foi primeiro lugar no hit parade brasileiro durante 6 meses. Com 2 semanas já estava em primeiro lugar. E eu digo mais, ainda é primeiro lugar de audiência toda quinta no SBT. É verdade, essa música ainda é, toda quinta essa música dá primeiro lugar. Casalberto é quase parente meu, eu chamo ele de primo mais velho. Essa música inicia o programa que é primeiro lugar de audiência daqui no De SBT. quem é essa música, Rony? De quem é a música? A música de Carlos Imperial. Mas, Rony, quando a música fica em primeiro lugar, você fala, você se arrepende de ter se arrependido? Você se arrepende de não ter querido fazer? Não necessariamente. Você fala, mas eu não queria mesmo. Não Continuo não querendo. Olha, quando existe aquele clichêzão batido, surrado, Vox Populi, Vox Dei. Tudo bem, partiu do público o amor pela música, virou cantiga de roda. Não me arrependo de ter gravado até a página 2, porque na minha vida eu jamais teria esse tipo de comportamento. Não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo, faria coisa nenhuma. Eu errei muito mais do que eu acertei na minha vida. Com a experiência que eu tenho hoje, com 73 anos de idade, Você tá bem pra caramba, hein? eu tenho 70, e lamentavelmente tenho 73. Mas você tá bem pra Não caramba, gostaria. cara. Você tá bem pra caramba, hein? Amigo não vale. Bom, vou dizer o seguinte. A Hebe disse naquela época que ele era um... Olha só, tá bem demais, olha aí, cara. Isso aqui, ó. Muito bom, cara. Tá ótimo. Mas e a barriga? Tá ótimo. A Hebe, naquela época, chamou o Rony de príncipe. Eu hoje o chamo de rei. Por que razão? Porque era um príncipe. Agora você
tem a postura de um rei. Você caminha como um rei. Não é mais príncipe, é o rei. Ai, obrigado. E, obviamente, porque o novo príncipe sou eu, como você Ali mesmo está. diz. Exato. Ali está. Você é o rei. Aí, Rony, você já tem um bobo da corte aí, ó. Isso. Aliás, falando em rei, tá lá o rei Momo já se manifestando também. Estamos entre nobres aqui, não é, Ai, rei que Momo? coisa boa. Mas e aí? Aí você... Mas depois você entrou numa fase psicodélica, foi depois da praça. Foi. Seguinte. Eu não gostava de nada que eu estava fazendo. E, na verdade, eu sou filhote de gravadora e deixei de gravar, inclusive, deixei de cantar em função disso, das gravadoras terem praticamente desaparecido. Eu tinha projetos, não psicodélicos necessariamente, mas eu queria fazer uma coisa que fosse surrealista. Sempre sonhei com isso. Eu gostava de surrealismo, eu adoro arte, então eu gostava de Salvador Dalí, eu gostava, sabe, desses caras que têm, de certa forma, uma irreverência muito grande com o que existe. A começar por Hieronymus Bosch, lá em 1400 e cacetada, passando por todos os outros impecáveis surrealistas. Tem que fazer uma música que ninguém possa entender coisa nenhuma, mas eu vou me vingar. Da própria gravadora. Tanto que quando o produto final chegou na mão deles, eu me lembro que o diretor de vendas disse: isso não pode estar acontecendo com a gente. Porque uma das músicas que eu mais gosto da minha carreira, a letra é: sinto as nuvens de papel, hoje um carro sobe ao céu. O sapato é de jornal, mas o incenso é nacional. Vem me dizer se a cadeira vai morrer de tédio sozinha, sem você. E aí vai, os marcianos estão chegando. Isso com um quarteto duplo de cordas tocando como se fosse uma música elisabetana, uma música barroca, com cordas, com cellos, não sei o quê. Os caras não entenderam nada. Esse disco não vendeu coisa nenhuma. Você foi fez um de maior sacanagem? fracasso. Ou porque Não, queria mesmo? Eu queria. Era uma coisa de... O presidente da gravadora tinha sido transferido para a Itália. E ela ficou acéfala, a gravadora. Não tinha o presidente. Não tinha o cabeça. Não tinha o cabeça. E quem estava em Nova York viria para o Brasil, quem estava lá, que era o André Midani. Você aproveitou a brecha. Aproveitei a brecha, digo, vou entrar no estúdio, entrei eu, Damiano Cotzella, Arnaldo Sacomani, e fizemos... O Sacomani estava lá? Sacomani é uma das pessoas mais, eu diria, mais rápidas, informadas que você possa imaginar em relação à música, né? Sim. Ele é uma pessoa muito, muito atual, muito na frente. Quando ele começou a produzir música mais popular, as pessoas, como todos os brasileiros fazem, rotulam. Ele é produtora de sertanejo. Porque é o seguinte, ou você é apresentador, ou você é apresentador. O Brasil é assim, rotula. Você não pode ser duas coisas, não pode ser multifacetado, não pode ser plural. Mas você acha que é o brasileiro ou são os jornalistas, os críticos que vêm com essa... Eu não sei, talvez... O brasileiro tem a impressão que não está ligando, ele só quer ver coisa legal. Se for legal, eles adoram. Eu acho que é um problema cultural, talvez, da própria informação. Não sei. Fizemos o disco, ninguém entendeu coisa nenhuma, não vendeu nada, e eu fui resgatado, há alguns anos atrás, por uma tribo de garotada que descobriu o disco em função dele ter saído numa publicação austríaca como o melhor disco de rock psicodélico da história. Virou um disco cultuado. Aí um amigo meu um dia estava no Tóquio... Melhor disco da história, de psicodélico música da psicodélica da história. história. Um amigo meu estava em Tóquio, ele viu o disco lá, numa loja dessas e tal, e o imbecil pagou $4.800 num disco. Eu digo, mas porque não tem, foi um fracasso, então não tem muito. Aí meu pai tinha um, eu digo, vou pegar do velho. Eu peguei, está comigo até hoje. Você tem? Vinil, tenho. Aí teve uma Nem você tinha. réplica, não, nem eu tinha. Aí teve uma réplica. A gravadora disse, Rony, dá um nome para um disco seu. Tudo é Rony Von. E o nome das suas músicas é tudo A Praça, Meu Bem, é tudo pequenininho. E aquilo me machucou, aí sim veio a vingança. Nome do disco, depois desse psicodélico, doidão, nome do disco: A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais. Como é que a pessoa vai ler o nome de um disco assim? Aí tem a primeira faixa do disco. A pedir na loja já é difícil. E para o cara apresentar na rádio. De como o meu herói Flash Gordon irá levar-me de volta à Alfa do Centauro, meu verdadeiro lar. É o nome da música. Nunca mais me pediram nada. Chegou a tocar na rádio alguma vez? Tocou muito. E como é que o locutor chamava? Flash Gordon.
A música do Flash Gordon. É a música do Flash Gordon, porque era enorme. Nunca mais me pediram O pra botar do Príncipe da Praça, a música do Flash Gordon. Agora, foi cultuado. Eu me lembro que a gente estava na Band ainda, foi em 2013. Relançaram o disco vinil e você foi lá, que a gente pôs na vitrola, lembra disso? Foi, lembro. Aliás, eles me deram essa gravadora, que prensa vinil hoje, me deram uma quantidade absurda de discos. Roger, me deram um disco, Roger. Lançaram em vinil, aquela coisa, uma farra e tudo. Te deram um. Que foi aquele que você levou no programa. Foi aquele. Só tinha aquele mesmo. Em 2013. Só tinha aquele. Não adianta. É que, eu não sei, o que vai te custar um disco? Ou não? Aí Tive que comprar meu miserabilidade. disco várias Já vezes. comprei no ar. Com o Roger foi pior que aconteceu. Eu tinha que comprar os discos, assim, eu ganhava um cada um e eu depois comprava os discos para poder dar também. Olha, Agora, Rony, para fazer um disco psicodélico, você chegou a fumar a erva droga? todo mundo me pergunta a mesma coisa. Foi uma pergunta manjada, então, deixa pra lá. Isso é uma viagem Vai lá. lisérgica. E era, na verdade, né? E eu, embora seja uma pessoa muito apavorada com droga, principalmente com ácido, porque na época da década de 60, fim da década de 60, o Timothy Larson, aquele maluco inglês, resolveu fazer experiências lisérgicas. Sim. E eu fui a uma vez, para acompanhar com 3 psiquiatras e 3 psicólogos. Meu amigo, eu estou correndo de medo até hoje daquilo. Os caras alucinando, vendo sangue escorrendo da Mas parede. você só viu? Você não chegou a usar? Você só viu? De medo. Eu tenho que confessar. Por que você não usou? De medo. E eu acho que na verdade, Você já teve amigo, desculpa interromper, que usou droga e fez alguma coisa maluca? Tive um que se jogou de um carro, eu andando de carro, e achou que o carro estava cheio de morcego dentro e se jogou no meio da rua. De LSD? LSD, o tal do flashback, né, que chama. Apavorado eu fiquei, nunca mais na minha vida. Mas não posso ver. Eu troquei, fiz curso de sommelier, fiz curso de bartender, tomo vinho. Mas quando você estava na roda de músicos, os músicos tudo... Sim. Todo mundo... Ei, Rony, vamos dar... Baseado direto, mas o meu pavor era tão grande, embora eu seja carioca, criado em Copacabana, né, que lá parece que começou tudo, pelo menos com os baseados. Mas eu tinha pavor. Ainda tive um amigo que ele queimava uma tora de fumo por dia, uma coisa absurda. Um dia, eu não sei o que ele fazia mais, um dia ele chegou e disse que ele era o super-homem, se jogou do 10º andar, lá embaixo morreu espatifado. Olha as experiências que eu tive. Você nunca fumou nem... Não, um pouco de medo. Eu e meu irmão também, que fomos criados juntos, a gente tem um pavor disso. Você sabe que eu nunca fumei nem maconha, nunca usei nenhum tipo de droga por... Verdade. Eu também não. Mas sabe por quê? Porque eu cresci numa rua que todos meus amigos se envolveram com droga e se ferraram. Na minha família, tio, primo, prima, tudo. E eu cresci vendo isso. Então, eu nunca associei droga a nada bom e eu sempre fugi também. Falei, não quero. O meu caso. Nunca experimentei meu por causa caso. disso. Nunca. Olha, pra você ter ideia, Aí depois que eu tava na TV, que eu vi que tem gente que usa droga de forma recreativa. Aí é tarde, eu não quero mais disso aí. Ué, lá na minha rua os caras roubavam, eu tinha vizinho que roubava a máquina de lavar da minha mãe pra comprar droga. Eu falei, mas toma no cu, odeio droga. é lógico. Eu tenho essa visão Lá também. era por vício, não era recreativo. Então nunca usei. Não, essa história de recreativo, até a página 2. É. Você toma um fogo, cai duro, enche a cara de pinga e diz, é recreativo. Não, não é. Vai passar mal, vai ter ressaca. Que recreação é essa? Ficar doente é recreação hoje? Pois não, é. Danilo. Que bom, que bom. 2 clubes que não nunca gostam de usei, viajar. nunca usei. Que não gostam de viajar e que não gostam de droga. Que não gosta de viajar dos dois jeitos. Boa! Agora, Boa, Danilo. nunca usei nada. A única coisa que já fumei na minha vida foi charuto, nem cigarro. Só sim, charuto. charuto. Só charuto. Charuto eu gosto. Você gosta também? Gosto. Somos nobres, somos príncipes, Ai. fumamos charutos, não viajamos, somos caseiros. Agora, eu me lembro que quando era moleque, você sempre contava uma história que me emocionava, que era de uma doença que você... Polirradícula neurite viral. Olha o nome da doença Eu via que eu isso arrumei. e falava, caramba, ele tava fudido com isso aí. Mesmo, tava. E eu nem sei o que é essa doença, mas o nome da doença... meu. Ela inflama todo o teu sistema nervoso periférico, todos os nervos que passam pela coluna. Então você vai perdendo os movimentos.
E a dor é insuportável. Eu cheguei a tomar 3 ampolas de morfina por dia. Não na veia, mas tomava... vicia coisa nenhuma. Quando o enfermeiro vinha, que eu não aguentava mais de dor, com aquela agulha, eu achava que ele ia me espetar um poste, que eu não queria mais nem ver aquilo. Porque no começo... É gostoso morfina? Horrível. Porque você toma, a dor continua, você sente que ela está lá. Você fica meio amortecido, assim, você sabe que ela está lá. É uma explicação meio Tipo, dúbia. você tá... Ela te distrai da dor. Não seria nem isso. Você fica impotente para reclamar da dor. Para reclamar, ela alivia, você fica num estado meio letárgico, ela alivia, mas primeiro demora 1 hora, depois demora meia hora, depois 15 tem que ir minutos. aumentando a dose. Depois, meu amigo, você não quer nem ver. E será não vai que tomar adiantar morfina sem dor é bom? Bom, boa pergunta. Eu, como aviador, te digo, na verdade, o comandante da Luftwaffe era viciado. em morfina? Morfina, é. Mas ele estava pilotando avião, tomando as morfinas? Não, ele fazia parte da esquadrilha do Barão Vermelho, do Manfred von Richthofen, e foi abatido uma vez, caiu e tal, e teve um problema sério na perna, então tinham que amputar, não sei o quê. E aí não aconteceu isso, mas ele tomou morfina e acabou viciando. Devia ser uma quantidade diferente. Pra você ter ideia, eu sou publicitário e eu tenho anúncios de publicidade desde o século XIX. Você sabe o que recomendavam para criancinhas, para acalmar a criancinha? Cocaína. Remédios de cocaína. É verdade. Não, dá cocaína para o seu bebê. Como é que pode isso? Na literatura, quem usava cocaína para ajudar o raciocínio era o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Não é que ele era viciado em cocaína, era normal, ele usava como estimulante. Tal. Exatamente. Era tipo o Red Bull do Sherlock Holmes. Exatamente. Não tem a música Cocaine? Tem, isso é mesmo. I got a kick over you. Essa música que o cara fala, nada vai me deixar mais legal, nem cheirar cocaína, nem tomar champanhe, como se fosse uma coisa normal. Só você que me tira do sério. É uma música do Cole Porter. É verdade. Got a kick over you. Quer dizer, isso tudo faz parte de um mundo que não existe mais. Mas falando da doença, como que você adquiriu a Polirradícula neurite viral. Puxa! Há uma teoria. Eu atualmente sou, se não me engano, o único sobrevivente no mundo. Tinha um biólogo... nunca me senti tão vivo na minha vida. Obrigado. Tinha um biólogo em Sydney, na Austrália, que ele teve também. Que são vários vírus, tipos diferentes. São vírus que eles chamam de atípicos, não são classificados. Então, não tem nem classificação, não tem nada, ninguém sabe de onde vem. Tua imunidade cai a um nível muito baixo e você pega qualquer coisa. Eu passei, talvez, pelo pior momento da história da minha vida. Uma separação do meu primeiro casamento. Eu queria morrer, eu queria sumir, enfim. Jovem, né? Arrasado. Eu casei com 19 anos. E já tinha filho, tudo. Já tinha 2 filhos nessa época. E me separei. Foi uma coisa horrível de administrar. E eu comecei com uma dor na garganta. Aí eu fui no meu médico, ele chegou, no laringologista, ele disse, olha, você está com edema na corda vocal. Aí me deu um remédio, um antibiótico. Tomei. Não aconteceu nada, continuou, aumentou a dose. Aumentou de novo, não aconteceu nada. Um dia, eu dormi, e no dia seguinte eu acordei uivando de dor e fui para a UTI. Assim. Então, alguns neurologistas acham que foi assim. Eu peguei um vírus que se instalou, vamos dizer, na garganta, qualquer coisa assim, porque era meu instrumento de trabalho. E... Você estava com a imunidade baixa, estresse emocional. Mega estresse emocional. Mega estresse emocional, o corpo abriu a guarda, pegou. Não comia. Fui morar na casa dos meus pais. Estava deficiente de vitamina. Vitamina, de alimentação. Estresse emocional, tudo junto. Abriu a porta, entrou. Fiquei 3 anos na cama, 1 ano paralítico, 3 anos na cama, não, 1 ano paralítico na cama, uivando de dor, 3 para voltar a aprender a andar. Eu tive que aprender a andar. E a minha grande preocupação, e ficando muito tempo deitado, acabei arrumando meia dúzia de hérnias de disco. Eu tenho 6 hérnias de disco. Então, eu não posso fazer o que eu fazia antes, que é montar a cavalo, jogar tênis, ter uma quadra em casa bonita, virgem, que eu não posso jogar tênis,
Não pode. Agora, eu queria... Deixa eu cair aqui o microfone, deixa eu botar. Estamos na televisão, todo mundo sabe, não tem problema nenhum. Caiu aqui minha caixinha do Mike. Bom. Oh, cuidado, hein? Não. Não. E aí eu não posso andar a cavalo, eu não posso andar de motocicleta, não posso jogar tênis, mas eu posso pilotar avião, eu posso pilotar helicóptero, porque o movimento que eu não tenho é esse aqui. Esse eu tenho, que é o pedal de avião, Tá. é o pedal de... Carro tem que ser automático. Você baixa o pé, você não... Carro tem que ser automático. Tá. Porque se eu começar a trocar muito marcha de Mas noite... como é que você se curou de uma doença que ninguém se cura? Talvez porque... Você vê essa manifestação aqui? Talvez por isso. A vida é energia, Danilo. Eu acredito muito nisso. Não tem nenhum aspecto religioso nessa história, ou filosófico, não. O próprio Einstein falou isso, né? Que matéria, isso aqui é energia condensada. Está cheio de átomos virando aqui. Eu acredito muito nisso. Havia uma corrente muito forte na época de pessoas que pensavam que eu tinha que ficar bom. Eu cheguei a receber 250 pessoas num dia. Gente que ia visitar. Claro, tem muito curioso. Ah, tadinho, vai morrer. Me mataram 5 vezes. Eu fui publicado no jornal durante 5 vezes como morto já e tal. Hora de funeral. Você tudo. acordou, leu o jornal, caramba, eu morri. Me bloqueavam tudo isso. Eu não podia ver televisão, eu não lia jornal. As pessoas me seguravam nesse aspecto. Eu estava completamente alienado do que estava em volta. Também tinha tanta dor que não me interessava ver nada. E nessa história acabei sobrevivendo. Nunca abandonei a medicina ortodoxa. Hoje, se você tiver uma polirradiculoneurite, você tem como consertar. Você tem imunoglobulina, você tem plasmaferese, são mecanismos e são protocolos, quando eles falam, né, para você salvaguardar o teu sistema nervoso periférico. O pior é que o sistema nervoso central funcionava. Você imagina você como se fosse uma peça de alcatra deitado na cama, sem se mexer. Eu quero fazer xixi. Porque funcionava. Você não pede esfíncter, nada disso. Eu quero que cospe minha cabeça. Eu quero tomar um banho. Você não conseguia mexer? Não. Horrível, horrível. Aí, quando eu sentei pela primeira vez, fogo, champanhe, porque... Depois de 1 ano, 2 anos. Aí vem aquela, porque primeiro vai morrer. Primeiro vai morrer. Segundo, não, ele nunca mais vai andar. Terceiro, puxa, é milagre. Não sei se é milagre. Mas o fato é que eu estou aqui, ó. Algum momento você achou que ia Fique morrer? no lugar, todos os tempos. No começo achei que eu ia morrer mesmo. Depois Tanto você queria que- morrer? Pra você ter ideia? Algum momento você quis morrer? Quis. Tanto que eu tinha 2 cuidadores, dois enfermeiros, cuidavam de mim, revezando. Um deles fez certa amizade comigo e tal, e um dia eu cheguei a pedir para ele. Ele era muito religioso. E eu disse, ô Mário, eu queria que você tivesse comigo um gesto de caridade cristã, que você é tão religioso. Me aplica aí uma coisa qualquer, sabe, uma embolia na veia. Eu não aguento mais, eu não tenho mais nenhum interesse em viver. E ele? Não, pelo amor de Deus e tal. Quer dizer, eu pedi para morrer. Porque a dor, ela chega num ponto, né, que mina a tua resistência psicológica. Você já não pensa mais em nada, você quer sumir. E eu queria isso, sumir. Como é que eu não podia arrancar a dor com a mão? Então vamos morrer. Como é que você voltou dessa experiência? Outra pessoa ou não? É lógico. Hoje eu sou muito mais rico, né, emocionalmente, vejo a vida de uma outra forma. Eu tenho uma visão, quer dizer, vamos dizer, mas que bobagem, o cara está tão piegas. Mas eu acho o seguinte, eu vejo todo mundo que está aqui e quem está em casa como irmãos. Eu acho que esse é um mundo de todos irmãos. E nós somos interdependentes. Eu aprendi isso vendo a solidariedade. Não vai nisso nenhum aspecto religioso, pode ter certeza. O que acontece é muito simples. Nós fomos criados assim, para viver em sociedade. Eu não acredito que exista alguém que seja autossuficiente. Nós somos todos interdependentes. Eu dependo de vocês que estão aqui, de vocês que estão em casa, de você e de mim também, lógico. Então não adianta você chegar e dizer, eu sou, você não é nada, você está. Aprendi isso. Então hoje eu sou um humanista. Eu sou uma pessoa ligada às pessoas todas. Um dia, falei com meu pai, que era um cara sábio, falando do meu pai bastante, ele deve estar olhando por aqui. Eu era um bandido
mega bandoleiro que foi preso lá no Rio. Eu disse, pô, um cara desse, isso é um inseto, não sei o quê. Ele disse, não, é um ser humano. Mas como é que pode, pai? Ele mandou fazer para mim um pedaço de madeira com 3 soquetes de lâmpada. Uma lâmpada ele pintou de preto, mandou pintar de preto, a outra de cinza e a outra deixou aquela clarinha. E acendeu as 3. E disse a mim, você está vendo essa preta? É esse cara que você falou aí, que não vale nada, que é um inseto. Essa cinza é você, sou eu. E essa transparente é exatamente aqueles que já atingiram um ponto de santidade estática no nosso planeta. Todos têm o mesmo filamento de tungstênio dentro. Todos têm a mesma energia. Aí eu passei a imaginar que o velho estava certo. Que nós temos, de fato, isso, essa chama dentro de nós, não vai nenhum aspecto religioso, que eu não quero que a pessoa imagine, ele é religioso. Não sou mesmo, não sou mesmo. Então, sou até, não diria agnóstico, mas eu tenho fé. Eu acho que um homem sem fé está pela metade, né? Rony, foi bem legal falar com você. Acabou? Olha, por enquanto, porque tem muita coisa para conversar sempre que a gente se encontra. Obrigado, Fica irmão. para a próxima por causa do tempo da TV. Obrigado, Muito irmão. obrigado, Rony. Obrigado, foi um prazer. querido. Obrigado pela conversa. Sempre agora, Diguinho.